Boa noite a todos. Então, hoje sou eu que vou estar falando e nós vamos estar aprendendo juntos um pouco sobre o tema A Roupagem da Inocência. Vamos estar começando a partir do princípio que quando falamos inocência, nós todos somos crianças espirituais dentro do grande jardim da vida, aprendendo a viver. Então, nós vamos desenvolver alguns pontos que sempre nossa pesquisa sempre está nas referências para quem quiser aprofundar o assunto, que é bastante vasto. Nós começamos então com o pensamento que está no Livro dos Espíritos, quando nos diz assim: as crianças são os seres que Deus manda novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dar-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser. Muito importante para nós, quando estamos com crianças, como pais, como mães, ou quando vemos seres espirituais na idade de criança, que são espíritos milenares, que não é o corpinho novo, fresh, que necessariamente retrata a consciência do ser, né? Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Podemos nos perguntar, por que tem seres que estão mais evoluídos do que eu e outros não? Porque todos nós temos espíritos, seres criados por Deus, que estão mais avançados do que nós e outros menos do que nós. Então aprendemos de novo no Livro dos Espíritos, na questão 121. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus. Deus não criou nenhum de nós mal. Criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornarem por vontade própria. E é assim. Poderia ser diferente, não é? Nós já estaríamos melhor, mas foi assim. Nós vamos estudar um pouquinho mais do que vem a ser o simples e ignorante. Ainda no céu e inferno, porque Kardec, quando nós vamos estudar as obras, nós vamos ver que ele desenvolve os mesmos temas nas diferentes obras básicas, na Revista Espírita bastante, favorecendo o nosso entendimento. No livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo que vai nos falar assim: as almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Então, nosso ponto de partida, simples e ignorante, foi igual para todos nós. Mas quando nós seguimos aqui, porém, aptos para adquirir o que lhes falta. Então, todos nós trazemos o germe da verdade em nós, ou do conhecimento dentro do bem e do mal, e nós necessitamos trabalhar, que é uma das leis de Deus, que é a lei de trabalho. A lei do trabalho está ligada à lei de esforço. A lei de esforço está ligada à lei de responsabilidade, e assim nós vamos entrando dentro das diferentes leis, que todas elas sintetizem a lei de Deus, que é a lei de amor, que nós vamos aprendendo dentro do nosso caminho de evolução. No Livro dos Espíritos, na questão 122, tem uma questão interessante que nos ajuda nas nossas reflexões. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? É uma pergunta muito inteligente, não é? Como é que então isso acontece? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Será que existe? Voltamos agora para a resposta que os espíritos nos dão. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade, diz que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Livre-arbítrio não é uma coisa já dada, definitivo para nós como seres imortais. Simples e ignorantes, a partir dali começa o desenvolvimento da consciência gradualmente, aos poucos. Então, quando nós às vezes falamos somos livres para fazer o que queremos, nós necessitamos aprofundar os nossos estudos dentro da visão espírita, para que nós não
vamos trazendo do nosso próprio baú, isto é, do inconsciente, nossas visões reducionistas da vida que nós já passamos, dentro dos conceitos das teorias de Descartes e de Kant, que falam que o livre-arbítrio é total. Quando não é assim, porque do nada, como é que na nossa evolução como seres imortais trazemos aspectos que vêm do nada? Isso não existe para nós. Tem uma causa, tem um início, tem um princípio, que é o espírito em evolução, que vai gradualmente de encontro com as leis de Deus, assimilando-as e desenvolvendo o seu livre-arbítrio, que é essa capacidade de fazer escolhas. Qual o estado da alma em sua origem? Ainda no livro dos Espíritos, no que é o Espiritismo, Kardec continua explicando na questão 114. As almas são criadas simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. Então nós não faltamos com aptidão para desenvolver, para cultivar os valores reais. A princípio, encontra-se numa espécie de infância. Nós todos passamos ou possamos estar passando de acordo com o nível que nós nos encontramos aqui no planeta Terra, ou mesmo aqueles que estão aprendendo conosco também. Espécie de infância sem vontade própria. Sem vontade própria somos todos nós, consciências em evolução, que nos encontramos dentro das referências de massificação. E sem consciência perfeita de sua existência. Quantos de nós temos consciência perfeita da nossa existência? Né? Então, para ali, essas reflexões são muito profundas a nível da consciência mortal. Pouco a pouco, o livre-arbítrio se desenvolve ao mesmo tempo que as ideias. O que isso quer dizer? Na medida que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência intelectual, as ideias, a capacidade de pensar, de raciocinar, de discernir, desenvolvendo a inteligência emocional também, nós vamos mudando paradigmas, o que vai facilitar o desenvolvimento do livre-arbítrio. O livre-arbítrio está diretamente ligado ao nível evolutivo de cada espírito. E não tem regra exata, porque todos nós somos únicos e todos nós estamos nos movimentando dentro da aprendizagem. Outra questão muitas vezes discutida é essa. Ali Kardec traz isso na Revista Espírita de 1863, do mês de junho. Como o espírito foi criado simples e ignorante, com a liberdade de fazer o bem ou o mal, não teria ele uma queda moral quando toma um mau caminho, considerando-se que ele chega a fazer o mal que não fazia antes? Então vamos supor, se nós chegamos a um patamar hoje, nessa existência, se eu hoje não estou fazendo um certo mal, será que amanhã eu faço? Será que estou regredindo? Vamos aprender. Essa proposição não é mais sustentável que a precedente. Só a queda na passagem de um estado relativamente bom a um pior. Ora, criado simples e ignorante, o espírito está em sua origem num estado de nulidade moral e intelectual, como a criança que acaba de nascer. Se não fez o mal, também não fez o bem. Não é feliz nem infeliz. Age sem consciência e sem responsabilidade. Como nada tem, nada pode perder, nem pode retrogradar. Sua responsabilidade só começa no momento em que se desenvolve seu livre-arbítrio. Seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência inteligente e raciocinada. Consequentemente, o mal que fizer mais tarde, infringindo a lei de Deus e abusando das faculdades que lhe foram dadas, não é um retorno ao bem, do bem ao mal, mas a consequência do mau caminho por onde entrou. Por isso nós sempre falamos que a liberdade está condicionada à lei de responsabilidade dentro da escola espírita que nós estamos aprendendo. Dentro do caminho evolutivo que vamos avançando, então, toda a conquista real, ela não se perde mais. Porém, como nós somos mais inconscientes do inconsciente, nós estamos trazendo muitas experiências vividas que nem sempre todas elas se manifestam numa existência. Hoje, vamos colocar assim, poderíamos ser mais ou menos bons, mas numa outra existência do nosso inconsciente pode emergir crueldades que hoje não estão se manifestadas, porque não estamos dentro de uma situação que poderia estar eclodindo essa realidade. Mas não é regredir, porque estamos trazendo de experiências anteriores.
Considerando a questão sob outro ponto de vista, diremos que um homem pode fazer mais mal numa existência que na precedente, mostrar vícios que não tinha, sem que isto implique uma degeneração moral. Muitas vezes são as ocasiões que faltam para fazer o mal. Nós, muitas vezes, se estivéssemos em certos environments, em certas situações, nós poderíamos estar interagindo muito diferente quando estamos ausentes delas. Quando o princípio existe em estado latente, vem a ocasião e os maus instintos se desvelam. A vida ordinária nos oferece numerosos exemplos dessa ordem. Um homem que era tido como bom, de repente revela vícios que ninguém suspeitava e que causam admiração. É simplesmente porque soube dissimular, ou porque uma causa provocou o desenvolvimento de um mau germe. É bem certo que aquele em que os bons sentimentos estão fortemente arraigados, não tem nem mesmo o pensamento do mal. Então nós, se trazemos pensamentos do mal, porque os sentimentos bons não foram acimentados ainda na integridade. Quando tal pensamento existe, é que o germe existe. Frequentemente apenas falta execução. Por isso que nós no Espiritismo aprendemos tanta necessidade do autoconhecimento. Os estudos espíritas vão nos facilitando a ampliação da consciência, onde vamos percebendo mais na interioridade e intimidade o que nós somos a nível do que nós pensamos e sentimos. Depois, como dissemos, o mal, posto que sob diferentes formas, não deixa de ser um mal. O mesmo princípio vicioso pode ser a fonte de uma proporção de atos diversos, provenientes de uma mesma causa. Por exemplo, o orgulho pode fazer cometer um grande número de faltas, às quais se está exposto, enquanto o princípio radical não for extirpado. Então, enquanto que nós trazemos as raízes do orgulho, muito mal, consciente ou inconsciente, através das diferentes existências, nós podemos estar causando a nós e aos outros, razão pela qual é vital que nós os escolhemos a conquistar gradualmente a humildade, porque onde que tem orgulho está faltando humildade. Quando conquistamos a humildade, vamos percebendo esses referenciais cultuados que não atendem mais a nossa evolução e nós vamos modificando, começando a reestruturar o nosso campo mental e atender o nosso campo emocional. Para nós, Nero é um monstro. Isso aqui Kardec coloca na Revista Espírita, falando de um imperador romano que à época, quando esteve no poder, matou muitos seres à sua época. E na encarnação anterior, ele não teve essa experiência de crueldade, exatamente evidenciando. E também ele compara que às vezes nós criticamos alguma pessoa que comete um ato de crueldade, mas será que nós mesmos não trazemos crueldade em nós? Quando ele diz assim, para nós, Nero é um monstro porque cometeu atrocidades. Mas é crível que esses homens pérfidos, hipócritas, verdadeiras víboras que semeiam o veneno da calúnia, despojem as famílias pela astúcia e pelo abuso de confiança, que cobrem suas torpezas com a máscara da virtude, que chegaram com mais segurança a seus fins e receberem elogios quando só merecem a execração. É crível, dizíamos nós, que eles sejam melhores do que Nero? É exatamente essa realidade que nós, às vezes, hoje numa existência, de acordo com como nós estamos nos movimentando, não necessariamente quer dizer que nós não estamos trazendo resquícios dos nossos movimentos de ilusão, de crueldade ou de movimentos contrários às leis de Deus. Então, vital que quando nos deparamos com alguém que possa estar um movimento contrário à lei de Deus, que nós observamos como que anda nosso íntimo, para que nós aproveitamos a oportunidade para investir na nossa reeducação aqui na Terra no momento presente. Certamente não, serem reencarnados no Nero, para eles não seria uma regressão, mas uma ocasião para se mostrarem sob nova face. Nessa condição, eles exibirão os vícios que ocultavam, ousarão fazer pela força o que faziam pela astúcia. Eis toda a diferença. Olha o quadro mesclado do nosso inconsciente, como demora para ir nós nos libertando dos nossos modelos de primarismo, né?
E ele prossegue: mas essa nova prova não lhes tornará o castigo, senão mais terrível, e se em vez de aproveitar os meios que lhes são dados para reparar, deles se seguem para o mal. Nós todos estamos de retorno à escola terra para evoluir, para progredir e não expandir o mal em nós, e sim erradicar o mal em nós, pelo convite que a vida nos dá, de nos treinar, de nos exercitar no movimento do bem, em nós e através de nós. O homem sempre será livre de agir ou não agir. Nós, livre-arbítrio, de acordo com o nosso nível evolutivo. O livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, para ele, nós, ao fazer a escolha da existência das provas e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrestamentos a que todos nós temos voluntariamente submetidos. A questão é refletir quando nós usamos o livre-arbítrio responsavelmente no plano espiritual. Será que agora, como encarnados, quando estamos diante das experiências, convidados a passar pelas nossas provas, será que estamos resistindo ou será que estamos cedendo? Será que estamos usando o livre-arbítrio responsavelmente ou irresponsavelmente? Se estamos cedendo às tendências do homem velho, estamos fazendo uso do livre-arbítrio irresponsavelmente. Se estamos passando pelas provas que nós mesmos escolhemos para crescer e evoluir, nós estamos aprendendo a exercitar o livre-arbítrio responsavelmente. Se tiveres humildade e calma num instante de crise, guarda a certeza de que conseguirás evitar longo tempo de remorso e pesar, nos ensina Emmanuel no livro Caminhos. Se tiveres humildade, a falta de humildade, que em nossas consciências normalmente prevalece orgulho e egoísmo, faz com que nós somos muito instintivos, reativos. Nossas tendências do homem velho, ainda deseducado, quando vemos, já falamos, repetimos as nossas tendências ou servimos de canal, de microfone dos obsessores para nos desorientar, desarmonizar, elevar o desequilíbrio e a desarmonia no meio. Mas se nós conseguimos gradualmente, através do uso do livre-arbítrio, responsavelmente buscar o desenvolvimento da humildade, nós vamos nos livrar, nos libertar de muito remorso, de muitas culpas que a consciência pode hoje já se libertar. E Joana de Ângeles ensina: se tu aquele que passa incompreendido, porém entendendo o próximo e as circunstâncias, sem tempo para justificativas ou colocações defensivas. Só se defende quem não acredita em si. Só se defende egocentricamente aqueles de nós que estamos distantes de Deus em nós. Ela prossegue: segue a programação a que te vinculas como bem, a qual nós retornamos à terra, seja nos nossos lares, seja nos nossos ambientes de trabalho, seja na nossa vida de relação, não descurando o burilamento íntimo, o sacrifício pessoal. Burilamento íntimo é um convite ao autoconhecimento, autodescobrimento, autoiluminação dentro do caminho de perfeição possível para todos nós aqui no momento presente. Sacrifício pessoal são nossos interesses do homem velho, os interesses personalistas, os interesses mesquinhos, conforme o próprio livro dos Espíritos nos ensina, que impedem a nossa evolução, que impedem fazer um movimento adequado para a conquista do equilíbrio. A herança da liberdade pertence ao dever cumprido, nos ensina Emmanuel no livro Companheiros. Liberdade não é algo dado, é necessário conquistar. E a liberdade, de novo, fundamental, que nós vamos estudar para sair das ideias materialistas reducionistas, porque dentro de um olhar de espírito imortal, de ser criado simples e ignorante por Deus, onde nós trazemos os germes divinos em nós, nós não somos livres para fazer o que queremos, porque a liberdade, o livre-arbítrio está dentro da lei de causa e efeito. Isso nós vamos desenvolvendo gradualmente, quando aprendemos a pensar, aprendemos a agir mais adequadamente, com maior sabedoria que cada qual vai conquistar. A pessoa simples não calcula os resultados de cada gesto, não tem artimanhas e nem segundas intenções. Como estamos nós?
quando estamos interagindo na vida, como seres imortais na escola Terra, nós fazemos, interagindo nas nossas experiências, com humildade, com simplicidade, ou estamos fazendo as coisas com cálculo, esperando validação, elogios, reconhecimento, ou como for. Se estes são os nossos comandos, nós ainda estamos falando da nossa corrupção psíquica interior, que é necessário nos reeducar para que nós sejamos mais transparentes, nessa transparência consciencial que vamos nos conquistando a simplicidade do coração. A simplicidade não ignora, apenas aprendeu a valorizar o essencial. Ela não ignora a perturbação, mas aprendeu a valorizar a essência. Então não entra em discussões frívolas, não entra em processos mesquinhos. É uma escolha de consciência lúcida que está cada vez mais indo de encontro ao essencial em si, que são as leis de Deus. Quanto mais se depura, tanto mais diminui os seus pontos fracos, nós como seres imortais, e tanto menos acesso oferece aos que procuram atraí-lo para o mal. Quanto menos nós nos conhecemos e menos trabalhamos na transformação espiritual, na atualização da consciência, mais nossos pontos fracos, que são as sombras, como Jung diz, os shadows ou as imperfeições, mais nós estamos vulneráveis para atrair o mal, seja em nós que está no inconsciente, ou seja, aqueles que caminham conosco, tanto encarnado quanto desencarnado. A responsabilidade é de cada um de nós, para que nós possamos cada vez mais ser agentes do bem em nós e através de nós. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral. Força moral não é algo que alguém pode me dar. Como seria bom se fosse assim? Ou se pudéssemos comprar, nós seríamos os primeiros, não é? Porque a gente gosta de barganhar. Mas na lei da evolução existe a justiça divina. Cada um segundo a sua consciência, segundo as suas obras. Então isso é um recurso que nós aprendemos ali no Livro dos Espíritos, de motivação para nos conscientizarmos, para ir investindo em nós cada vez mais. Força moral é oriundo do desenvolvimento da inteligência intelectual e emocional, onde nós como seres imortais esperamos, buscamos, escolhemos hoje sermos melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. Isso é uma escolha livre, porque nós estamos entendendo o que nós estamos fazendo para nós. O dever do homem é estimular faculdades que, destinadas a perpetuar-se, devem aumentar incessantemente. Então, eu me conceituo como ser bom. Aí a gente lembra, Jesus diz, bom só Deus é. Aí eu vou aprendendo ali que eu necessito me estimular naquilo que eu acredito que sou, posso ainda não estar para o próximo, mas aumentar, expandir, que é justamente a proposta reencarnatória através das diferentes reencarnações, dentro do dever consciencial, que é despertar as virtudes. É impossível despertá-las todas, vivê-las todas numa existência, mas é possível começar a nos treinar e vamos nos surpreender das nossas potencialidades interiores. Amar a si mesmo é o cerne da proposta educativa do ser na fieira das reencarnações. Como estamos na proposta de auto-amor? O aprendizado ao auto-amor tem como requisito essencial a descoberta de nossa identidade cósmica, ou seja, a realidade do que somos na obra incomensurável do Pai, nossa singularidade. Nós já sabemos o que representamos para Deus? Nós não somos tão pouca coisa, não. Nós somos seres muito importantes para Deus. Nossa singularidade. O que nós entendemos como singularidade? Será que nossa mente vai direto para a nossa independência ou nossa questão mais no sentido egocêntrico? Vamos continuar aprendendo. Importante frisar que a singularidade é um conjunto de caracteres morais e espirituais peculiares a cada criatura única que somos. Singularidade não é esse quadro egocêntrico. A singularidade como criatura divina
Quanto mais nós vamos nos conhecendo e desenvolvendo dentro do cultivo do auto-amor, sendo o entendimento do cultivo das leis de Deus pelo seu conhecimento, pela sua vivência, mais nós vamos desenvolvendo os caracteres do homem de bem, através das existências. Quando rejeitamos alguns aspectos dessa identidade exclusiva, seres únicos, nasce o conflito, que é a tormenta interior da alma convocada a transformar para melhor a sua condição individual. Conflitos nós não gostamos, são tão desagradáveis, mas são altamente saudáveis, como um mecanismo de despertar a consciência para algo melhor do que foi vivido até aqui. E nós podemos, se o quisermos. Não se trata de viver o individualismo, o personalismo, mas aprender a ser, permitindo a expressão de suas características divinas latentes e de suas sombras sem as máscaras sociais. Quanto mais desenvolvemos a nossa singularidade, mais a expressão única das características divinas vão eclodir em nós. Então não é o individualismo que eu faço o que eu quero. Não é essa linha de raciocínio que nós podemos estar de repente estagiando. Mas sim, as características divinas são as capacidades de tolerar, de nos tornarmos mais flexíveis, mais bondosos, com maior respeito, autorrespeito dos outros, com maior senso de fraternidade, com maior sentimento de fazer o que eu vim fazer, que não o que eu quero, com maior capacidade de obedecer às leis de Deus dentro de uma escolha consciente, não somente a nível intelectual, mas acima de tudo a nível do nosso coração. E o progresso pessoal de cada um de nós é a arte de saber integrar os fragmentos da vida íntima, harmonizando-os para que reflitam as leis naturais de cooperação, trabalho e liberdade. Fragmentos íntimos são as referências que nós estamos trazendo, oriundos dos nossos movimentos até aqui como seres imortais, e todos os movimentos contrários ou discordantes às leis de Deus nos fragmentam. Agora estamos sendo convidados para nos arrumar esse puzzle dentro da nossa consciência, colocando os valores devidos de acordo com a lei natural. Com isso nós vamos cooperar com Deus na nossa evolução e na evolução dos nossos irmãos de caminhada. Com isso nós vamos escolher nos adentrar e buscar e viver a lei do trabalho. Sem a lei do trabalho nós dificilmente vamos querer fazer esforços para avançar. E a lei de liberdade, de novo, vai avançar na medida que nós expandirmos nossa consciência. Devido ao nosso tempo, nós vamos um pouquinho adiante aqui. A submissão nós vamos deixar registrado para quem quiser depois assistir, porque temos quase que chegando no final da nossa fala, mas tem um aspecto muito importante para que nós vamos investindo em nós. A providência não criou o mal em nós, é vital que nós vamos aprender isso. O mal é criação da consciência em evolução que ainda não aproximou-se do bem em si, em relação à vida, e nós todos estamos aprendendo. Mas o que é que impede que nós vamos buscar o bem, se o bem nos faz um grande bem? Aprendemos ali com a Lírio de Cerqueira Filho, que diz assim: todas as limitações em realizar a mudança são processos de auto-boicote. Nós estamos nos auto-boicotando, em todas elas mentimos para nós mesmos, e não pode, não pensa assim, devido a um movimento muito comum que é o auto-engano. O que o auto-engano gera? Olha só, ele tenta aliviar a nossa consciência, porque todos nós trazemos na consciência a necessidade de crescer emocionalmente e dormir. É parte das leis de Deus. Mas nós temporariamente podemos mentir para nós, nos iludindo, tipo assim: mas eu estou fazendo tudo para mudar, mas a mudança não acontece. Ali eu estou mentindo para mim. Estou no mecanismo de defesa de ego, que na fundo eu não quero fazer os esforços, vencer os meus interesses personalistas, como nós já vimos anteriormente. E com isso nós estagnamos. Então é necessário refletir dentro desses auto-enganos que nos impedem de conhecer, de amar e de cumprir as leis de Deus. Um único caminho para a conquista da nossa felicidade. Enquanto ficamos mentindo, nos iludindo, nós estamos nos impedindo de avançar na expansão consciencial, de entender as leis divinas que favorecem a nossa alegria de viver, que nos ensinem a felicidade que não é deste mundo, porém é relativa aqui mesmo, e também nós temos dificuldade de cumpri-las.
Porque enquanto não entendemos nosso livre-arbítrio, nossa liberdade muito podada, limitada, nós fazemos a leitura limitada ou equivocada dos mecanismos profundos da vida no nosso caminho de ascensão. Homens, nós finalizamos a nossa fala com o pensamento de Leão Denis, que diz assim para todos nós: homens, elevai-vos pelo pensamento acima das mundanas coisas. Elevai-vos bastante alto para compreenderdes que sois filhos de Deus. Ele é a sua obra imensa. Filhos de Deus, bastante alto para sentires que estáis ligados a Ele, a sua obra imensa, fadados a um destino em face do qual tudo mais é secundário. E esse destino é o ingresso na grande comunhão, na harmonia santa dos seres e dos mundos, a qual não se realiza senão em Deus e por Deus unicamente. Que nós possamos buscar Deus, conectar-nos com Deus e viver o dia a dia com Deus e em Deus. Muita paz.